Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, querido. Querido, há muito tempo nós temos dito que a Nova Vida não tem pregado apenas para o nosso dia de culto, mas nós pregamos e ministramos a palavra para além do culto. Como o pastor Moisés foi muito feliz, aquilo que ele disse, a única coisa que não nos pode tirar é o conhecimento. Essa semana nós vamos comemorar 508 anos da Reforma Protestante, um dos maiores avivamentos que o cristianismo viveu. E o nosso desafio hoje aqui, nessa nova proposta de pregação, é dar um estudo a qual nós vamos compartilhar 2000 anos de história em apenas 40 minutos. Por isso eu preciso da sua máxima atenção, para que você viaje comigo pela história. Amém? O tema desse estudo é o Senhor da História. Nós vamos viajar desde o início da história do cristianismo até os dias de hoje. E eu queria que você prestasse a máxima atenção em mim, para que juntos nós possamos absorver o máximo do tempo. Eu queria ler com você Romanos 1,17. Queria que você prestasse a máxima atenção aqui. Nós comemoramos na sexta-feira, vamos comemorar 508 anos da Reforma Protestante. Muitos cristãos nem sabem o que foi a Reforma. E nós, como cristãos, não podemos deixar que esse evento tão poderoso na nossa história passe em branco, amém? Por isso nós vamos hoje aprender sobre a Reforma e sobre uma palhinha aí da história da igreja junto, amém? Quem quer aprender aqui, gente? Glória a Deus. O texto diz assim, preste atenção. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito. Eu queria que você lesse junto comigo, amém? Todos juntos. 1, 2, 3 e... O justo viverá pela fé. Mais uma vez. O justo viverá pela fé. Querido, para nós aprendermos sobre a história da igreja que nos trouxe até aqui e sobre a reforma, esse texto é o texto que irá dar luz para a nossa história. Mas para podermos aprender aquilo que vamos aprender aqui, precisamos olhar tanto para o passado desse texto quanto para o futuro desse texto. A nossa história começa há muito tempo atrás, nas poucas folhas em branco da sua Bíblia. Se você abrir sua Bíblia aí, ela tem algumas folhas em branco que simbolizam os 400 anos de silêncio de Deus. Os 400 anos que eu gosto de dizer que Deus estava em silêncio, mas Ele estava fazendo. Esses anos, eles representam algo poderoso na história, que nós chamamos na teologia da plenitude dos tempos. 3 coisas importantíssimas aconteceu nessas poucas folhas em brancas da sua Bíblia. A primeira, Alexandre o Grande dominava o mundo, transformava a cultura e a língua grega numa cultura e uma língua universal. Com isso, a cultura grega crescendo e aparecendo no cenário da nossa história, o judaísmo, que era a religião oficial da época no contexto de Jesus, enfraquece. Depois de Alexandre o Grande dominar o mundo, ele cai do poder e os romanos assumem o protagonismo da história. Quando os romanos assumem o protagonismo da história, eles trazem a sua mentalidade para a construção da sociedade. Eles fazem rua, colocam policiamento nas ruas, uma pegada de infraestrutura em todo o território dos romanos, o que possibilita o cenário perfeito para o maior evento da história acontecer. Como Billy Graham dizia, o maior evento da história não foi o homem pisar a lua, mas foi Jesus pisar a terra. No cenário perfeito, infraestrutura, estrada construída, policiamento, tudo que dava o cenário perfeito para a pregação do Evangelho, Jesus chega na nossa história. Jesus nasce de Maria, cresce em graça e conhecimento, aos 30 anos é batizado, os céus se abrem, dizem, esse é meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Aquele homem comum agora começa a se transformar num homem extraordinário, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios e trazer salvação para os perdidos. Depois disso ele monta a sua equipe e começa a anunciar a sua morte.
Como nós conhecemos a história, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e aí ele dá a maior missão da terra a homens e mulheres imperfeitos. Sabe o que mais me constrange no evangelho, no cristianismo? É que Deus poderia mandar os anjos para pregar o evangelho e conduzir a igreja. Deus poderia mandar Jesus para ficar aqui na terra durante toda a história do cristianismo, mas ele escolheu o ombro de homens e mulheres imperfeitos para construir a história do cristianismo. Querido, preste atenção, porque essa é a sua história, essa é a minha história, essa é a nossa história. Depois disso, Jesus começa a ensinar os discípulos como a igreja deveria ser conduzida. Depois, os discípulos começam a construir e conduzir essa igreja. A igreja começa a não pregar apenas para os judeus, mas também para os gentios. E aí nós entramos no primeiro grande problema que a igreja enfrentou, que você precisa aprender, que foi o primeiro concílio dos crentes, que é o concílio de Jerusalém. Nesse concílio teve a divergência entre Pedro e Paulo, que foi novamente trazida para o debate da circuncisão. Um acreditava que precisava circuncidar, o outro achava que não. E aí eu queria que você, junto comigo, falasse para o irmão do seu lado aí. Diga para ele assim: até na igreja de Jesus tinha problema. Até na igreja de Jesus tinha discordância. É por isso que esse papo de que na igreja tem muito problema, que tem muita discordância, não cabe na história do cristianismo. Porque discordar é algo bom na igreja. Preste atenção nisso. Nesse concílio, o concílio de Jerusalém, Tiago, irmão de Jesus, ele entra na história. Muitos de vocês não conhecem essa parte do cristianismo, porque depois de muito tempo isso foi ofuscado da história. Porque quando os católicos entram com o domínio da teologia e da história, assumir que Tiago, irmão de Jesus, conduziu o concílio de Jerusalém era dar um checkmate na divindade de Maria, ou na divindade de Maria, na perspectiva de que Maria não teve outros filhos. Por isso que nós não ouvimos sobre esse concílio muito na história, mas ele é muito importante porque ele parece mostrar para nós que o primeiro concílio dos crentes já resolvia problema na igreja. Problema na igreja é algo normal desde a época de Jesus, querido. Querido, a igreja crescia depois que Jesus é levado aos céus absurdamente. Cada vez que a igreja pregava e saía para pregar em algum lugar, ela crescia em números absurdos. Mas com isso, nós começamos a ver a primeira perseguição que os cristãos eles tiveram. Depois de o cenário de Jesus ser escrito pela história, nós vamos passar para o governo de um grande imperador que conheceu os cristãos e foi o primeiro a dar aos cristãos aquilo que seria o combustível do sucesso do cristianismo, que eu gosto de chamar, a perseguição. O primeiro imperador que entra na nossa história, logo depois de Jesus, no primeiro século, é Nero. Nero era um homem criado para assumir o poder da sociedade e muitos dizem que ele tinha problema de cabeça, era meio maluco. Mas uma vez dizem que Nero colocou fogo em Roma, e quando o fogo pegava em Roma, mas muitos acreditam que era por causa da má estrutura de Roma naquela época, não que Nero colocou, mas a história diz que quando Nero vê Roma pegando fogo e olha de cima do seu palácio, ele vê apenas os bairros dos cristãos não pegando fogo, que apenas esses bairros não tinham sido assolados pelo fogo. Então ele tem a ideia da sua vida: vão colocar toda a culpa do fogo em Roma nos cristãos. A partir daquele exato momento se inicia a perseguição aos cristãos, aos meus e aos seus irmãos no primeiro século. Essa perseguição, ela foi horrível. Os cristãos perseguidos por Nero eram colocados nas arenas para ser comida por feras, por leões. Esses homens e mulheres, eles eram colocados como tochas vivas queimando nas ruas de Roma. Imagine você olhar, amém? Consegue colocar o vídeo para mim? Sem som, aquele vídeo. Os irmãos eram queimados vivos nas ruas de Roma.
Depois disso, nós passamos para o segundo imperador que mais perseguiu os cristãos, que é Domiciano. Nesse cenário de Nero, nós podemos falar sobre algo importante. Pode tirar o som e deixar rolar. Vinícius vai multar lá. Multa aí pra gente, Vinícius. Enquanto vai passando aqui para os irmãos terem uma noção. Nesse cenário de Nero, Pedro e Paulo é morto. Depois, o segundo imperador que perseguiu os cristãos, e você precisa saber disso, é Domiciano. Esse foi aonde João é preso e é levado para a ilha de Patmos. Escreve aí o vídeo da perseguição, esse aí mesmo que você colocou. João é levado para a ilha de Patmos, e aí ele escreve o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que está aí na sua Bíblia, na minha e na sua Bíblia. Depois disso, o terceiro imperador que persegue os cristãos no primeiro século é Trajano. 98 anos depois de Cristo, dá uma baixada na luz aqui pra gente. 98 anos depois de Cristo, Trajano vai chegar ao poder. Esse já perseguia os cristãos muito mais de uma forma velada, amém? Esse homem que era um imperador, ele dizia que não queria gastar o dinheiro do Estado perseguindo os cristãos. Então ele só perseguia os cristãos quando tinha um culto, e esse culto ele era divulgado para o cenário lá de Trajano, para os líderes de Trajano. Diziam assim: está tendo um culto lá na casa da irmã Mari. Então eles iam lá e prendiam aqueles cristãos e matavam eles e deixavam eles para ser comidos por feras, botavam fogo neles. Esse é o cenário da igreja no primeiro século. Uma igreja perseguida, uma igreja que era levada para ser tido como show nas arenas, ser comido por feras, ser queimado vivo como tochas vivas nas ruas de Roma. Parece muito com a igreja de hoje, não parece? O que você acha, querido? Essa era a igreja do primeiro século. Querido, depois disso, dessa perseguição ferrenha, o cristianismo precisa dar uma resposta a toda a perseguição que sofria. Então a igreja, ela dá 3 respostas ao mundo. O primeiro é o credo. A igreja organiza aquilo que ela acreditava e constrói algo a qual a igreja precisava se apegar, que ela acreditava em um Deus, e esse Deus, ele era divino, e esse Deus, ele criou os céus e a terra. A segunda coisa é o cânon, que é o Velho Testamento junto com os primeiros livros da Bíblia. Depois disso, a apostolicidade. Como os cristãos começaram a ser colocados perto de muitas heresias, toda a pregação na igreja do primeiro século precisava ter uma coisa que você precisa aprender. Ela precisava ser a pregação e a mensagem que era dita pelos apóstolos. Esse seria um grande ensinamento para a igreja de hoje. Quem dera se tudo aquilo que pregássemos, tudo aquilo que você ouvisse na internet sobre Deus fosse aquilo que os apóstolos disseram na palavra. Só esse conselho já mudaria sua vida e sua perspectiva sobre o cristianismo. Sabe por que os cristãos fizeram isso? Porque nesse primeiro século, muitas heresias entraram no cenário do cristianismo, como o gnosticismo, criado por Marcião. O gnosticismo dizia que o Deus do Velho Testamento não poderia ser igual ao Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento era um Deus ruim, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom, e que esses dois eram dois seres diferentes. O Deus do Novo Testamento era um Deus menor, e o Deus do Velho era um Deus maior, que criou os céus e a terra. Depois disso, nós vamos passar para a maior perseguição que os cristãos sofreram agora no segundo século. Para nós chegarmos lá na reforma, você precisa entender isso. Nós vamos passar por 2 grandes imperadores que marcaram a história do cristianismo. O primeiro é Décio e o segundo é Diocleciano. Esses homens marcaram a história do cristianismo porque eles não só perseguiram os cristãos como nós estamos vendo, mas eles queimaram toda a literatura e toda a escrita que os cristãos tinham produzido até o segundo século. Imagine que todas as Bíblias daqui que vocês têm fossem queimadas. Foi isso que Diocleciano fez. Ele queimou toda a literatura dos cristãos. Tudo aquilo que tinha sido construído de teologia agora estava sendo queimado. E não só isso, Diocleciano não só prendia os cristãos, dava ele para as feras, as crianças, as mulheres e os homens, como ele mandou matar e decapitar, cortar os cristãos em pedacinhos em praça pública.
Nesse tempo, muitos homens que foram chamados de pais da igreja morreram, como Inácio de Antioquia, que disse que preferia ter os seus ossos moídos pelos dentes dos leões do que ser retirado do martírio de morrer por esse Deus. Clemente de Roma, que os cristãos da época fizeram um plano para salvar ele da prisão. E sabe o que ele disse? Por favor, não me salve da prisão, porque morrer por esse Deus é um presente divino. Imagine homens e mulheres que diante da morte não negavam a Cristo e preferiam morrer, ser comidos vivos, do que negar o Cristo que eles acreditavam. E nós, por tão pouco, por desanimarmos ou por acharmos tantas coisas na nossa cabeça, desistimos de viver essa vida com Deus. Esses homens foram mortos e decapitados, cortados em praça pública. Mas sabe o que mais me impressiona até o 2º século, em toda a perseguição que os cristãos sofreram? Na perseguição de Diocleciano, as ruas de Roma ficaram cheias de sangue dos cristãos. Mas sabe o que os pais da fé falavam? Que cada gota de sangue dos cristãos que caiu na terra era como semente que faziam mais cristãos aparecerem na terra. Quanto mais homens e mulheres e crianças morriam por esse Deus, mais cristãos aceitavam a Cristo. O que é isso? Parece muito diferente da nossa vida, porque nós vemos muitas pessoas aceitando a Cristo e vindo para a igreja porque querem melhorar na sua vida. Esses homens, olhando para a morte, precisavam entregar a sua vida a Cristo, porque eles viam pessoas morrendo e acreditavam tanto em Deus que aquilo constrangia eles. Só esse Deus tem que ser real. Esses homens e mulheres morreram e foram decapitados, cortados, queimados vivos até o 2º século, quando nós chegamos num grande ícone da nossa história. Depois de Diocleciano, Roma é dividida, e todo o Império Romano é dividido numa tetrarquia, ou seja, 4 imperadores começam a comandar todo o Império. Um desses é pai de uma figura ilustre que muitos de vocês já ouviram falar, que é Constantino. O pai de Constantino era um dos imperadores de uma parte dessa tetrarquia que Diocleciano dividiu o Império Romano. Depois de muito tempo, Constantino vai assumir o poder no lugar do seu pai. E então ele vai ter uma revelação de Deus, segundo ele. Ele vai querer assumir todo o cenário do império. E quando ele vai guerrear por Roma, ele diz que recebeu uma revelação do Deus cristão, que se ele colocasse o símbolo do cristianismo, a cruz no escudo dos seus soldados, ele venceria a guerra. E se espasme, querido, Constantino faz isso, e quando ele vai para a guerra, ele vence a guerra e toma Roma. Nesse exato momento, os cristãos que eram perseguidos, como nós vimos, os cristãos que eram decapitados, queimados vivos, agora começam a ter liberdade de fazer os seus cultos. Porque Constantino não transforma a igreja na igreja oficial do império como nós conhecemos, mas ele dá liberdade a todos os cristãos através do Edito de Milão. E lá agora todos os cristãos, aqueles que eram perseguidos, aqueles que eram mortos, aqueles que faziam seus cultos em cavernas, aqueles que se escondiam para adorar e aprender sobre esse Deus, agora têm liberdade de fazer os seus cultos. Imagine você diante de tanta perseguição, e agora o imperador decide dar liberdade para os cristãos, porque tem um sonho na mente dele. Todas as pessoas da época pareciam olhar para aquilo e dizer: foi Deus que fez com que Constantino desse a liberdade para que nós pregássemos. E talvez tenha sido Deus, nós não conhecemos. Como eu gosto de dizer, Deus sempre foi o Senhor da história. Querido, a história vai nos dizer então que depois disso, todo o império começa a ser comandado por Constantino, e começa agora Constantino se dizer o bispo dos bispos. Diante disso, muitos movimentos nasceram. E como eu sempre gosto de dizer, quando nós ouvimos sobre a história da igreja, e nós vamos falar de todas as coisas ruins que a igreja fez aqui agora, você vai ouvir sobre isso. Nós estamos olhando para o holofote da história.
Mas nós não podemos esquecer que lá nas fazendas os camponeses ainda estavam sendo visitados por Deus. Homens e mulheres simples que oravam e viviam a sua fé na simplicidade ainda estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo. Apesar dos holofotes da história estar na igreja do império a partir de agora, aqueles homens e mulheres que ainda amavam a Jesus na sua simplicidade ainda eram tocados de forma genuína por esse Deus. Diante dessa igreja agora que tinha liberdade para pregar, dois movimentos muito fortes entram na nossa história: o mongicismo e os donatistas. Mongicistas são aqueles que olhavam para essa igreja agora que tinha liberdade de pregar e diziam assim: a igreja não precisa ter liberdade para pregar. Ser perseguido pelo império é uma dádiva para os cristãos. E esses homens, eles começam a sair das cidades do império e começam a ir para os desertos e começam a ficar solitários. Monge significa solitários. Mas muitos desses, como todo movimento que saiu fora da igreja, se perderam, foram para o legalismo, porque eles achavam, depois de um tempo, que só eles eram as pessoas que amavam a Jesus de verdade. Mas eles esqueciam que o holofote da história estava no império, mas que em cada fazenda, em cada vila, Deus ainda amava, Deus ainda tocava as pessoas. É como você que muitas das vezes olha para a sua rede social e só vê escândalos da igreja. Mas a nossa mente precisa entender que ainda aqui na Nova Vida, ainda no alto dos morros, ainda nas grandes igrejas, tem aquelas pessoas que estão sendo tocadas de forma genuína, vivendo uma fé verdadeira. E nós temos inúmeras literaturas durante esses 2000 anos de história, até na parte sombria da igreja, mostrando que os cristãos ainda eram tocados de forma verdadeira e genuína. Depois disso, um outro movimento entra na igreja, os donatistas, os seguidores de Donato. Eles diziam que essa igreja do império tinha ficado Nutella, que a perseguição tinha acabado e a perseguição refinava os cristãos, que os cristãos precisavam sim ser perseguidos e não concordavam com a liberdade de culto que Constantino tinha dado aos cristãos. Sabe por quê? O maior problema desse período da igreja é que todas as vezes que alguém lia a Bíblia e pensava algo diferente, essa pessoa não ia no pastor. Essa pessoa não ia no líder sacerdotal da comunidade dela na vila. Essa pessoa ia lá em Constantino, porque ninguém tinha coragem de contrariar ele. Então todo mundo que tinha uma visão diferente ia lá perguntar a ele se podia pregar aquilo. E nesse cenário nós vamos ter um dos maiores movimentos que quase dividiu a igreja no cenário de Constantino, que é o arianismo. O arianismo era uma seita que dizia que Jesus não era divino. Ário e seus seguidores acreditavam que Jesus não era divino, ou seja, que Jesus não era o Filho de Deus, que ele era apenas um homem, um filósofo ou alguém com uma grande sabedoria. Então Constantino assume o discurso de Ário, porque, perceba comigo, para Constantino era muito mais fácil explicar sobre um Deus que é um só, do que sobre um Deus que é 3 em 1. Até para você, talvez você esteja aqui, você não sabe explicar a Santíssima Trindade. Esse Deus que é Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. Imagine para aquela época, era muito mais fácil para Constantino dizer e falar sobre um Deus que era um só do que um Deus que era 3 em 1. O arianismo divide a igreja em metade e metade. Metade dos cristãos acreditavam que Jesus não era mais divino. Então, Constantino, diante desse problema, vendo toda a igreja dividida, mesmo com a liberdade de culto, ele faz o primeiro congresso dos crentes, o Concílio de Nicéia. Querido, imagine que até o terceiro século, todos os cristãos só se comunicavam por cartas. Os pastores e líderes religiosos de várias cidades não se conheciam. Agora Constantino, com o dinheiro do império, com a ajuda do império, traz todos os líderes religiosos para um só lugar, para discutirem sobre se o arianismo era uma heresia ou não. Sabe o que isso nos ensina? Que muitos de nós olhamos para um Reels de Instagram, olhamos para uma fala de domingo à noite numa pregação e dizemos que isso é uma heresia e que vamos embora da comunidade, que não vamos mais ficar ali.
Mas todas as vezes que algo era dito como heresia na igreja primitiva, essa igreja, ela se reunia com todos os seus líderes para dizer se aquilo era uma heresia ou não. Por isso tome cuidado com os rios de 1 minuto no TikTok e no Instagram dizendo que algo é heresia ou não. Para que nós possamos dizer se algo é heresia ou não, nós precisamos, junto com os líderes, se juntar e pensar a teologia. É isso que essa parte da história nos ensina. Querido, então, com o dinheiro do império, todos os líderes agora estão reunidos para ver se o arianismo era ou não uma heresia. Então, nesse cenário, se levanta um homem que mudou o curso da história sobre se Jesus era divino ou não. Atanásio. Atanásio se levanta no debate no concílio de Nicéia contra Ário e vence Ário, e o arianismo é tido como heresia. E toda a igreja volta a acreditar que Jesus era divino. Sabe por quê? Ário dizia algo muito importante que você precisa aprender, que é um dos pontos principais do cristianismo. Porque se Jesus não é divino, se Jesus é só um filósofo, como o professor de filosofia disse para você, como é que Jesus poderia nos salvar? A salvação, a engenharia da salvação só faz sentido se Jesus for Deus, se Jesus estivesse com Deus, se Jesus fosse parte de Deus. Faz sentido ou não, querido? Atanásio se levanta com esse discurso e ganha o debate no concílio de Nicéia. Então, nós chegamos na parte mais interessante da história. Só que não. Nesse cenário, Constantino, movido pelo seu ego, tira a sede do Império de Roma e leva para Constantinopla, onde hoje é Istambul. Ele coloca lá o seu nome naquela cidade, Constantinopla. Parece que alguém criado para ser rei, criado para dominar, não podia se sujeitar realmente ao cristianismo. É difícil acreditar que poderia ser apenas a mão de Deus. Sem dúvida, todo empenho do império para construir uma igreja grande tinha seus próprios benefícios, mas Deus era o Senhor da história. Preste atenção nisso, querido. Com isso, o cenário político de Constantino começa a enfraquecer. Roma começa a ser invadido pelos bárbaros. Muitos desses eram cristãos que não aceitaram a junção de igreja e império com liberdade para cultuar, que saíram do império e agora, quando Constantino vai para Constantinopla e Istambul, começam a invadir Roma e saquear Roma. Nesse cenário, nós chegamos ao maior momento de poder da igreja. Roma caída, o Império Romano do Ocidente caído. Do Ocidente caído, qual é a única instituição que vai conversar tanto com Roma caída e quanto com Constantinopla? A igreja. É nesse cenário que nós entramos no momento mais sombrio da nossa história, que é o papado. Os papas, como nós conhecemos hoje, começam nesse momento da história com Leão I, o primeiro papa desse momento da história. A igreja era a única instituição que conversava com Roma invadida pelos bárbaros e já dividida em vários reinos, e Constantinopla, o Império Romano do Oriente, que depois vai virar o Império Bizantino, para quem gosta de história, e vai durar mais 1000 anos, mas agora nós vamos focar no lado ocidental da história, que é onde nós vamos chegar aqui na igreja brasileira e na Reforma Protestante, que é onde eu quero chegar. Nesse cenário, querido, Roma está enfraquecida, Constantino cai do poder, morre, e então o homem assume o poder. Teodósio é o imperador depois de Constantino, que ele sim vai transformar a igreja na igreja oficial do império. A igreja cristã, nesse exato momento, vai deixar de ser uma igreja que apenas tinha liberdade de culto, e ela vai começar a ser a igreja oficial do império. Todas as pessoas que viviam no Império Romano agora tinham que fazer o quê? Ser cristão. Mas aí está o grande problema, querido. Imagine uma igreja que era reunida nas casas das pessoas simples, nas cavernas, nos lugares escondidos. E agora essa igreja precisa fazer culto e ter um culto aonde o imperador e todos os líderes da época conseguem ir nesse lugar.
Essa igreja precisa construir grandes templos. Essa igreja precisa ter estrutura. Nesse exato momento, toda vila que você podia imaginar no Império Romano começa a ter uma igreja. Nesse exato momento, a igreja começa-se a primeira construção da primeira Basílica de São Pedro em Roma. A primeira versão daquela que está lá hoje em Roma. Nesse cenário, a igreja começa a gastar todo o seu dinheiro para construir grandes templos, para colocar ouro, para colocar a boniteza do império na religião e no cristianismo. Os sacerdotes que ministravam os cultos agora não poderiam de uma roupa normal para receber o imperador no seu culto. Precisava ser alguém com uma roupa de gala, com muito dinheiro gasto. E aí nós entramos no primeiro momento horrível da história. Nesse cenário, nós já começamos a ver a igreja saindo do rumo e do trilho da palavra de Deus. Para conseguir todo esse dinheiro, a igreja começa a vender cargos. A igreja começa a comprar e vender lugares e fazer comércio com todos os terrenos que a igreja tinha. Parece um pouco o que acontece hoje. Nesse cenário, a igreja começa a vender pedaços nos céus. Nesse cenário começam as primeiras indulgências que nós conhecemos, aonde as pessoas pagavam dinheiro para que as almas penadas saíssem do inferno e fossem para o céu. Querido, nessa história, a partir de agora, nós vamos entrar no império que nós chamamos de Império Sacro-Romano. Porque com o imperador Teodósio caindo no poder, depois só o Papa vai poder assumir o rumo da história. Mas o papado se perde nesse rumo, porque eles não tinham sido feitos para governar guerrilheiros, para governar o império, para governar soldados. Nesse momento da história, no Império Sacro-Romano, a qual só os papas estavam comandando, porque eles conversavam com todo o império caído em declínio, nós vamos parar e dar um parênteses na nossa história. Ano 610 depois de Cristo, lá no Oriente, em Meca, um homem recebe uma revelação. Esse homem é Maomé. Ele recebe uma revelação do Alcorão. E ele diz que o anjo Gabriel revelou a ele um novo evangelho, um novo Deus. Maomé recebe essa revelação, começa a escrever o Alcorão em Meca, mas não é levado em conta porque estava na sua cidade. Então ele sai de Meca, vai para Medina, lá ganha força como um guerrilheiro. Todos começam atrás de Maomé, porque ele vem com essa pegada, tipo profeta, tipo João Batista, né? Nós vamos vencer com a força da religião, mas nós vamos fazer guerra também. Nós vamos lá, se arrepende, bando de víboras. Vinha com essa força dos profetas do Velho Testamento, e muitos seguidores começam a ir atrás de Maomé. Maomé volta para Meca, e então começa a mudar o cenário do globo terrestre. Os islâmicos começam, os muçulmanos começam a sair de Meca, subir, tomar Damasco, Antioquia, todos os lugares até Jerusalém, a cidade santa. De um lado, os islâmicos e os muçulmanos estão tomando todas as cidades que antes eram dos cristãos. O papado em declínio aqui no império, olhando para isso, fala assim: nós precisamos novamente guerrear e frear aquilo que os islâmicos estão fazendo. Então o que eles fazem? Eles colocam um homem muito influente da história, na nossa história, Carlos Magno. Esse homem, no Império Sacro-Romano, ele entra com a mentalidade de rei, porque ele comanda todas as guerrilhas e todas as investidas do Império Romano contra os islâmicos. E Carlos Magno consegue parar em Jerusalém, lutando com muita guerra, a crescente dos islâmicos. Preste atenção nisso, querido. Mas Carlos Magno morre, e quando Carlos Magno morre, o papado volta em declínio. Os papas, um matavam o outro, envenenavam o outro para assumir o poder. Nesse cenário, um menino de 15 anos foi consagrado papa lá no Império. E foi uma loucura, só um dos períodos mais sombrios da história. Mas eu quero que você fique aqui, porque o cristianismo também passou, o protestantismo também passou por esse período sombrio da história. Nesse cenário, agora vai assumir o segundo papa que faz sentido aqui para a nossa história, que é Urbano II.
esse homem vai trazer uma visão. E ele vai dizer assim: os camponeses, os ricos e os pobres, as mulheres e as crianças, todos devem lutar por Jerusalém. De um lado, esse homem está dizendo que se todos esses homens, mulheres e crianças, ricos e pobres, lutassem, eles teriam a sua salvação. Do outro lado, os muçulmanos estão dizendo que se eles lutassem por Alá, entrassem nessa guerra santa por Jerusalém, eles teriam um pedaço do céu. E aí nós entramos nos períodos mais sombrios da história, a guerra por Jerusalém, a guerra por todas as cidades circunvizinhas, e muitas pessoas morreram em nome de Deus. Sabe por que essas pessoas morreram em nome de Deus, querido? Porque essas pessoas estavam longe da palavra. Porque essas pessoas estavam longe daquilo que a Bíblia diz. E é muito fácil nós olharmos para aquilo que aconteceu de ruim na história, mas é só nós lembrarmos que quando das vezes que nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos afastamos da Bíblia, nós estamos caminhando para a morte. Esses homens e mulheres lutaram por essa guerra santa, e aí nós começamos a ver o cenário perfeito para que aquilo que nós vamos comemorar na sexta-feira acontecesse. Nesse cenário, muitos homens se levantaram. Nós entramos aqui na Idade Média. Quem não conhece aqui a época do humanismo, a época a ciência entrou novamente em crescente, aonde a razão novamente queria voltar ao lugar, a volta ao grego antigo. Quando nós temos as figuras ilustres como Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos eles nessa história, a igreja olha para tudo aquilo que estava acontecendo na cultura e ela se lança ainda mais de cabeça na riqueza e na cultura. Ela precisa de mais dinheiro, ela precisa usurpar mais pessoas, ela precisa de mais negócios sendo feito, e ela começa a se perder ainda mais. O cenário está um caos, ninguém consegue entender nada, a igreja já está descredibilizada. Então alguns homens se levantam para olhar para a igreja e dizer: essa igreja está errada. Muitos homens se levantaram, mas todos aqueles que eram levantados, eles eram mortos. Homens se levantaram como John Hus, John Wycliffe, Savonarola. John Hus é um dos homens que se levantam 100 anos antes da reforma, e ele diz: quando ele vai ser morto em praça pública por dizer que a igreja estava errada, ele vai dizer: hoje vocês matam e calam um cisne, mas virá um ganso que vocês não conseguirão calar. Ele apontava para Martinho Lutero que em 1517 começaria aquilo que nós constatamos como um dos maiores eventos de avivamento que o mundo já viu. Preste atenção, querido. 100 anos se passam nesse cenário da igreja perdida, cobrando indulgências, pedaços nos céus. Nesse cenário nós temos uma figura ilustre chamado Johann Stutzel. Era o cara que era o maior vendedor de indulgências da época, e ele tinha uma grande frase: que cada moeda que cai no fundo do gasofilaço é uma alma penada que sai do inferno e vai para o céu. Esse era o cenário que a igreja estava. 100 anos se passam até que um dia um homem comum, um monge na Alemanha, à luz da Bíblia, lê o texto que nós lemos, Romanos 1,17. Esse monge, ele tinha muitos problemas com a ira de Deus e a justiça de Deus, e ele se punia muito, porque ele não conseguia entender como Deus poderia ser bom, sendo que Deus fazia com que ele se penitenciasse. Ele não conseguia encontrar o amor de Deus no seu cristianismo. Esse homem, então, ele vai ler à luz de velas aquilo que nós lemos aqui hoje nesse texto: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero diz nos seus escritos, então, que nesse exato momento, Deus parece que soltou as letras da Bíblia dentro dele. E ele entendeu que toda a justiça e ira de Deus era, na verdade, a maior prova de amor que ele poderia receber. Nesse exato momento, ele diz que foi encontrado por Deus. E os seus olhos não abriram apenas para a justiça de Deus ou para a ira de Deus que ele não entendia, mas para tudo aquilo que estava errado na igreja.
Martinho Lutero, então, movido pelo Espírito de ter encontrado a Deus, ele vai escrever as suas 95 teses que nós conhecemos e vai para a igreja em Wittenberg dar aula de teologia. Então ele chega lá naquela igreja, cola no mural da igreja, porque a porta naquela época das igrejas era o lugar onde as pessoas colocavam todas as suas discordâncias para debate. Só que um evento poderoso acontece junto com Martinho Lutero pregando as suas teses na porta da igreja. Nesse exato momento está acontecendo algo poderoso para a humanidade: a criação da imprensa. Aquilo que Martinho Lutero, movido pelo Espírito, prega na porta da igreja de Wittenberg, se transforma no primeiro viral da época, sem TikTok ou sem Instagram. As teses de Lutero varrem a Europa como um todo, e então algo poderoso acontece. A reforma estoura na Alemanha. Mas a reforma protestante não era apenas um movimento de avivamento. Porque quando isso acontece, algo poderoso transforma toda a sociedade. Os monges começam a casar. A educação e a literatura, que era apenas para os grandes líderes, para os filhos dos grandes líderes da época, começam a ser dado para os filhos dos camponeses. Todo mundo começa a aprender a ler. O maior movimento de educação começa a acontecer no cenário da Europa. Porque o cristianismo, quando chega, ele não só muda nós no espírito, ele muda toda a esfera da sociedade. Os monges começam a casar, a educação começa a chegar na base da sociedade. As pessoas começam a olhar para a tese de Lutero e dizer assim: cara, esse homem tem razão, a igreja se perdeu. Mas a intenção de Lutero nunca foi romper com a igreja, mas era alinhar aquilo que estava errado. E Lutero, em suas teses, ele nos entrega 2 ensinamentos poderosos. Eu queria que você prestasse a máxima atenção. O primeiro é que nas suas teses ele debate e ele fala contra a autoridade máxima do papado. Ou seja, não existe pastor, não existe padre, não existe homem, não existe mulher. Ninguém é maior que a palavra. Como eu sempre digo em todas as vezes que eu vou pregar, a maior revelação de Deus é a palavra. É isso que as teses de Lutero diziam: não existe nenhum homem que possa ter uma revelação maior do que aquilo que já foi revelado na Bíblia. E a segunda coisa é que a salvação é pela graça, é somente por Cristo, e é impagável, é impossível se pagar pela salvação. Ele nos entrega também o sacerdócio universal, ou seja, todos os cristãos poderiam pregar. Querido, mas como Lutero era um homem imperfeito, quando eu comecei a história, Lutero, movido as suas teses por um cenário poderoso. Lutero vivia na Saxônia eleitoral, ou seja, a Alemanha naquele exato momento estava dividida em vários impérios pequenos que votavam para um imperador comandar toda a região, como um modelo de estado que nós conhecemos hoje. Um desses líderes era Frederico Sábio, e quando Lutero prega as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, o imperador e os líderes religiosos da época chamam Lutero e dizem que ele precisava se retratar. Lutero olha bem nos olhos daqueles homens e diz: eu não posso negar aquilo que os meus olhos viram. Naquele exato momento, o imperador e os líderes da época mandam matar Lutero. Lutero foge da sede do império. Quando ele está saindo, Frederico Sábio o pega e o leva para o castelo, onde Lutero redige toda a Bíblia em alemão. Agora todos os cristãos não só recebiam educação básica, sendo camponês ou sendo rico, sendo pobre ou sendo milionário. Agora todo mundo poderia ler a Bíblia e participar do culto ativamente. Os monges se casavam, as pessoas rompiam com a igreja, mas existe um problema: Lutero era um homem imperfeito. Lutero construiu muito nas suas teses discursos antissemitas, que depois vão ser usados por Hitler lá, quando a gente conhece a história de Hitler. Sabe por quê? Porque Lutero via que toda a construção da Basílica de São Pedro em Roma era financiado por uma das famílias mais poderosas da época, que era a família Figo. E ele via que todas essas famílias que financiavam a construção da Basílica de São Pedro, pegando as indulgências que eram a compra da salvação, eram famílias que tinham um marcador cultural, todos eles eram judeus. E Lutero começa a escrever contra os judeus, algo que depois vai ser usado para Hitler começar seu movimento no nazismo, porque todos os homens que se levantaram eram imperfeitos. Todos os homens que se levantaram falhavam.
sendo católicos, apostólicos, romanos, sendo pessoas da igreja primitiva, sendo aqueles que andaram com Jesus, ou sendo eu e você hoje aqui. Não existe homem ou mulher perfeita, que não há erros ou que não há falhas. E Deus decidiu dar no ombro desses homens e dessas mulheres a condução da igreja dele. Você consegue entender isso? Querido, para nós irmos chegando para o final, a reforma agora começa a varrer a Europa. Ela chega na Suíça e ela vai ser comandada por um homem extraordinário, chamado Eurico Zwinglio. Zwinglio vai transformar a reforma na Suíça, porque Zwinglio era um pensador da época. Enquanto Lutero era um homem, um monge apaixonado, Zwinglio era um pastor, um capelão, um homem muito mais humanista. Ele vai olhar para tudo aquilo que estava acontecendo, e todas as vezes que um cobrador de indulgência chegava na praça, na Suíça, em qualquer lugar, Zwinglio e os seus seguidores expulsavam esses homens de lá, dizendo assim: a salvação não pode ser comprada, a salvação é pela graça. A história vai dizer que Zwinglio, motivado pelo aquilo que ouviu de Lutero, ele vai dizer para toda a sociedade aquilo que já estava acontecendo na Alemanha, que os monges deveriam casar, que a educação deveria vir para a base da sociedade, que o culto deveria ter um sacerdócio universal, ou seja, todos os cristãos poderiam pregar e se manifestar nos cultos, não só mais os padres e os líderes religiosos da época. Todo mundo começa a ter acesso ao cristianismo, acesso a tudo aquilo de maravilhoso que tem na sociedade, a educação. Então, nesse cenário, Zwinglio vai também se perder. E eu vim aqui para contar o lado bom e o lado ruim da história. O movimento começa a andar junto com a reforma na Suíça, que é o movimento dos anabatistas, homens que olhavam para a reforma e diziam assim: esses homens não foram radicais o suficiente, eles precisam de mais. Eles precisam ser mais radicais na sua reforma, eles precisam romper totalmente com o Estado. E os anabatistas vão começar a ir contra a reforma, dizendo que a reforma precisava ir ainda além. Ela precisava ainda ser mais radical. E um grande marcador cultural desses homens era que eles se batizavam depois de grandes. Porque até esse momento a única coisa que acontecia era o pé do batismo, ou seja, o batismo das crianças. E os anabatistas vão ser rebatizantes. Só que isso era um marcador cultural das heresias e das seitas da época. Tanto o império quanto os protestantes olham para os anabatistas e dizem: eles são uma seita. E começam a perseguir com o aval do império e matar todos os anabatistas. Acredita-se que Zwinglio e todo o império matou mais pessoas, ou validaram a morte de mais pessoas na questão da reforma do que nos 3 primeiros séculos que nós vimos aqui. Porque mesmo os cristãos que participaram dos maiores avivamentos da época, eles também erraram, eles também falharam, eles também usaram da motivação errada, eles também ficaram equivocados. Querido, depois disso a reforma vai estourar na Inglaterra. Henrique VIII vai fazer a sua reforma em benefício próprio. Ele estava desanimado do seu casamento, então ele vê no protestantismo uma oportunidade de se separar e casar com uma nova mulher. E a reforma começa a acontecer na Inglaterra, em seus trancos e barrancos, mas depois ela é alinhada pelos homens de Deus que chegaram lá. Então nós vamos chegar agora na mente mais poderosa da reforma para mim. Esse homem, ele não só pensou a reforma, como ele sistematizou aquilo que aconteceu em toda a reforma protestante, em todo esse período de avivamento, que é João Calvino. Muitos de nós conhecemos João Calvino, o calvinismo de João Calvino apenas na sua soteriologia. Mas a verdade é que é uma falha resumir toda a teologia de Calvino apenas na questão da salvação, sendo que isso nem foi seu foco principal. João Calvino foi a mente mais inteligente da reforma protestante. E quanto Zwinglio e Lutero eram apaixonados pela reforma, João Calvino sistematizava e escrevia tudo aquilo que acontecia, produzia teologia na reforma e escrevia tudo aquilo que nós precisamos saber. Depois disso, a igreja, que é a igreja já oficial do Império Católica Romana, ela vai construir a sua contra-reforma.
Nesse exato momento do cenário que nós estamos construindo aqui, está acontecendo algo poderoso aqui no Novo Mundo. Cristóvão Colombo está descobrindo a América. Os católicos veem a oportunidade de expandir o seu território de evangelização, começam a vir com as investidas coloniais para cá, e quando eles chegam aqui, eles começam a evangelizar os índios, todos os povos que aqui estavam. Depois vem para a América, e é uma grande história, não dá para nós ficarmos aqui, mas para só você entender essa parte da história. Depois de muito tempo, os protestantes começam a vir também para cá. Um grupo de holandeses chegam aqui no Brasil para começar uma colônia protestante, mas são expulsos, então eles saem daqui, vai para uma ilhazinha lá em cima, nos Estados Unidos, que agora é Estados Unidos, né, chamado Manhattan, lá em New York City, e começa a fazer um dos maiores países do mundo, que é os Estados Unidos, que é feito na sua base pelos protestantes. A reforma protestante não só trouxe alinhamento e avivamento a todos nós, mas ela nos ensinou muito mais que olhar para o lugar certo. Que mesmo olhando para o lugar certo, a igreja continua sobre o ombro de homens e mulheres imperfeitos. Eu não sei o que você pensa sobre a igreja ou o que você acha que a igreja é. Talvez você olhe para aquilo que está acontecendo na internet e você deve repudiar isso a todo custo. Mas uma coisa você deve entender: Deus continua sendo o Senhor da história. Deus não está se defendendo. Muitos de nós olhamos para todos os escândalos que acontecem nas redes sociais das igrejas e nós falamos assim: parece que a igreja está perdendo. Mas Deus sempre foi o Senhor da história. O próprio Deus poderia ter colocado Jesus até hoje aqui conduzindo a igreja. O próprio Cristo poderia estar aqui com seus anjos e seria perfeito. Mas Deus decidiu colocar ela sobre o ombro de homens e mulheres imperfeitos como eu e você, que falham, que erram, e que todo momento, ao longo da história, e apesar de todas as reformas, precisa continuar olhando para o lugar certo, que é a palavra de Deus. Querido, a reforma protestante, que nós vamos comemorar os 508 anos dela na sexta-feira, foi um dos maiores avivamentos que o mundo já viu. Esse avivamento foi poderoso porque ele entregou duas coisas que nós não podemos esquecer: que a salvação é pela graça, que não há nada que você faça que você possa ser salvo. É por isso que talvez você está aqui, você acha que você é bonzinho demais, você é moral demais, você talvez pode ser o homem com mais caráter aqui dentro dessa igreja, mas isso não tem a capacidade de te salvar. Você pode ser a pessoa com mais dinheiro aqui hoje dentro dessa igreja, isso não tem a capacidade de te salvar, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelas obras, é um dom de Deus. Outra coisa que a reforma protestante nos entregou é o sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes e precisamos pregar o evangelho. Esses homens e mulheres morreram para que você pudesse hoje pregar, para que você pudesse falar de Jesus no seu trabalho, falar de Jesus na sua empresa, falar de Jesus na sua faculdade, falar de Jesus na sua família. Deixar isso de lado é deixar sangue nas suas mãos. E a terceira coisa é que nada é maior que a palavra. Eu não sei aonde você tem procurado aprender sobre Deus. O YouTube é muito bom, o Instagram é muito bom, mas só tem um lugar que Deus decidiu ser revelado, e é na palavra. Você pode sair daqui e você pode achar que pode ser um cristão sem ler a Bíblia, mas a verdade é que você tem que pensar como eu, depois que entendi a história da igreja, percebi que todas as vezes que eu deixo de ler a Bíblia, parece que o sangue desses homens começam a jorrar na minha mão mais uma vez. Pouco tempo eu vi uma história de um grande missionário que está lá no Oriente. E ele disse que em uma igreja subterrânea no Paquistão, ele chegou junto com um dos missionários que o levou. E quando ele chegou lá, ele viu duas famílias, uma muito triste e uma muito alegre. Ele não entendeu, perguntou para aquele homem que o levou por que aquela família estava muito triste e a outra estava muito alegre. E aquele homem disse para ele que ali eles não conseguiam entrar com a Bíblia completa, apenas poucas folhas da Bíblia. E que cada família durante uma semana ficava com as poucas folhas da Bíblia para ler.
E que aquela família que chorava muito é porque passou uma semana e ela não conseguiu ler todas aquelas folhas da Bíblia. E a família que estava muito alegre é porque chegou a semana dela, de ela e a família dela poder ler as poucas folhas da Bíblia. Às vezes eu tenho vergonha do pouco ainda que eu leio a Bíblia. Mesmo lendo a Bíblia todos os dias, querido, ainda é muito pouco. Tudo que nós possamos fazer é muito pouco. Lembre disso, você precisa sair daqui hoje motivado, sabendo que Deus é o Senhor da história, que você precisa ler a palavra, que você precisa falar de Jesus e que você precisa entender que a salvação é pela graça. Querido, na sexta-feira nós vamos comemorar esse dia poderoso para a igreja protestante, que é a reforma. Mas a reforma precisa continuar acontecendo. Todas as vezes que nós subimos aqui nesse púlpito, é a tentativa de mais uma vez reformar a nossa mente, reformar a nossa história e dar uma luz para os nossos dias, que é a palavra de Deus. Então saia daqui hoje olhando para essa história. Eu sei que é muito pouco, nós não conseguimos nem entrar nem um terço da história, mas que você possa sair daqui hoje motivado a ler mais a palavra, a orar mais. Porque lembre, todas as vezes que você renuncia à leitura da palavra, você precisa entender que homens e mulheres morreram por isso. Todas as vezes que você renuncia a ter comunhão com a igreja, você precisa entender que homens e mulheres morreram, sangraram, foram cortados, decapitados, queimaram vivo, para que hoje nós pudéssemos nos reunir. E não importa quanto erro aconteceu nessa história, Deus continuava sendo o Senhor dela. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus.